Oi, gente, tudo bem? E aí, galera? Hoje vamos começar e continuar nossa live aqui um pouquinho mais tarde do que eu tava fazendo, porque eu tive um imprevisto. Então eu sempre faço live 3 horas da tarde, mas hoje a gente vai começar 4 horas, beleza? Então, se você tá chegando aí, seja bem-vindo, e daqui a pouquinho eu vou explicar pra você o que eu faço aqui durante as lives, beleza? Deixa só o TikTok notificar a galera pra gente dar início daqui a pouquinho à resolução de matemática, tá? Todo mundo aí sabe que eu faço as lives aqui no TikTok 3 horas da tarde, mas hoje eu vou precisar começar um pouquinho depois, beleza? Tá na live, já curte bastante ela aí pro TikTok divulgar bastante aí pra galera. Então tá aqui na live, curte muito aí, beleza? Oi, Vitória, tudo bem? Vai curtindo muito a live, galera. Curte muito a live aí. E vamos aguardar um pouquinho, porque sempre dá uma galera muito boa na minha live. Mas aguarda um pouquinho aí enquanto o TikTok vai notificando a galera, tá? Então, oi pra todo mundo que tá por aí. Se você chegou na live, curte muito aí, tá bom? Curte muito a live. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Ainda não comecei, beleza? Vou começar a live daqui a pouquinho, tá? Hoje a live vai ser 4 horas da tarde. Antes eu faço todo dia 3 horas, mas hoje eu tive imprevisto e eu não consegui fazer ela 4 horas, beleza? Aliás, eu não consegui fazer as 3. Então por isso eu vou fazer a live 4 horas hoje, tá? Então deixa só a galerinha entrando e aí eu dou uns recados rápidos, umas informações rápidas e aí a gente já prossegue aqui com as questões. Questões de matemática do Enem, beleza? Mas para eu não precisar ficar repetindo algumas coisas várias vezes, porque muitas pessoas entram na live, deixa eu dar um número legal de pessoas e aí eu já passo umas informações e a gente começa a resolução de questões, beleza? Enquanto isso, se você tá aqui na live, curte muito a live. Clica 2 vezes na tela. É muito fácil para curtir uma live aqui no TikTok. Se você não sabe, é só clicar 2 vezes na tela. Então clica bastante na tela aí e vai gerando aí bastante curtidas, tá bom? E caso você tenha algum amigo que também tá estudando pro Enem, que precisa de ajuda em matemática, manda essa live para ele. Fala assim, ô cara, ô menina, ô cabeção, ô espertão, sai um pouquinho desse joguinho de celular aí e vamos aqui pra live do Kelvin. Aqui eu vou ajudar com vocês e vou ajudar vocês a aprenderem e a desmistificarem essa dificuldade na parte de matemática, beleza? Então compartilhe o link aí com seus amigos, com quem você sabe que precisa estudar matemática aí para Enem, para concurso público, para vestibular em si. Beleza? Bom, a gente já tá em 700 pessoas, galera. Muito feliz de todo mundo tá aqui. Curte muito a live, beleza? Curte muito aí que me ajuda muito, tá? Então vamos lá. Deixa eu me apresentar pra você rapidinho, se é a primeira vez que você tá por aqui. Às vezes tem gente que chegou pela primeira vez e nem sabe quem que eu sou. Meu nome é Kelvin, tá? Prazer pra todo mundo. Prazer pra todo mundo. Eu já vou explicar qual prova é essa, tá? Meu nome é Kelvin, eu sou vestibulando de medicina. Então eu não sou professor de medicina, eu não sou professor de matemática, eu não faço faculdade de matemática, eu não estudo matemática de ensino superior. Porém, eu fiz o último Enem, e no último Enem eu consegui acertar 39 em matemática. 39 de 45. E isso fez com que eu tivesse um desempenho muito legal. E aí eu resolvi criar o TikTok aqui e criar o meu Instagram de estudos também. E aí eu sempre ajudo a galera por aqui, tá bom? Sempre ajudo a galera. Então, eu sou um vestibulando, eu sou um estudante, assim como muitos de vocês também são. E o meu objetivo aqui é ajudar vocês com matemática, tá? Ajudar vocês com matemática, ajudar vocês com resoluções de questões, com dicas. Então, se você ainda não me seguiu aqui no Instagram de estudos, me segue lá, tem muito conteúdo de qualidade lá para vocês. Então, antes da gente começar, antes de eu fazer essa primeira questão que a gente vai dar continuidade, me segue lá no Insta rapidão. Tá aqui na descrição do perfil, é só você entrar no meu íconezinho aqui e ali no perfil tem o meu Instagram e meu YouTube. Então segue lá, se inscreve lá nas minhas outras redes sociais e corre pra cá pra gente começar e continuar o que eu tava fazendo na semana passada, beleza?
Então, o que eu vou fazer essa semana, galera? Eu vou continuar o Enem de 2016, tá? Enem 2016, da prova azul. Então é isso que eu tô fazendo, tá? Matemática do Enem 2016, prova azul. Então eu vou continuar as questões. A gente começou lá na questão 136 e a gente vai até a 180. Todos os replays das lives estão lá no meu canal do YouTube também, tá? Então vamos começar aqui, galera. Vamos aqui para nossa primeira questão de hoje. Vamos ver o que essa questão está falando. Essa questão, ela pega a página toda, então tá um pouquinho difícil para vocês verem, mas eu vou mudando a câmera e vão tentando acompanhar, beleza? Vamos ver o que ela tá falando então. Ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador. Beleza, então a gente tem aqui, ó, número de pessoas que entram e que saem, e aqui os andares, tá? Vou explicar a questão para vocês. Número de pessoas que entram no elevador, as que saem do elevador, e aqui tem o térreo, primeiro andar, segundo andar, terceiro, quarto e quinto andar, beleza? É isso que eu tenho. Então, a pergunta é, com base nesse quadro, qual que é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo até o quinto andar. Então, essa daqui é a nossa pergunta. Ela quer saber qual que é a moda do número de pessoas no elevador da subida até o térreo, tá? Da subida até o térreo. Isso, moda é aquilo que se repete mais, tá? Então, vou até escrever aqui para vocês irem me acompanhando, tá? O que é a moda na parte de estatística? Moda é aquilo que mais se repete, tá bom? Moda é o que mais se repete. Então, na parte de estatística, na matemática, a moda é o valor que mais se repete. É o valor que tem a maior frequência, tá bom? É o valor que tem a maior frequência. Bom, dessa forma, tá vendo que ele quer a moda no elevador durante a subida do térreo até o quinto andar. Então, é na subida, tá? Repara nessa palavra aqui, é na subida. Bom, então vamos analisar o que está acontecendo aqui. Aqui tem o número de pessoas que entram no elevador e aqui o número de pessoas que saem. Então, imagina que eu tenho um prédio e aqui no térreo estão entrando 4 pessoas no térreo, tá? O meu elevador, por enquanto o meu elevador estava vazio, beleza? Então, o número de pessoas no elevador era 0. Aí, no térreo, lá na entrada, entraram 4 pessoas e não saiu ninguém. Então, a gente tem que analisar quantas pessoas que tem em cada parte, tá? Em cada parte, pode ser? Então, nesse primeiro aqui, ó, que é o térreo, quantas pessoas que estão no elevador? Você concorda comigo que são 4 pessoas? Vão me respondendo para eu ver se vocês estão entendendo. Se entraram 4 e não saiu ninguém, saiu 0 pessoas, eu tenho no final 4 pessoas que foram para o primeiro andar. Todo mundo entendeu? Beleza? Tranquilo, né? Entrou 4, não saiu ninguém, então tem 4 pessoas. Agora aqui no primeiro andar, nesse primeiro andar, estão entrando 4 pessoas. Só que olha a pegadinha da questão, gente. Olha a pegadinha da questão. Lembra que eu já tinha 4 pessoas? Eu já tenho 4 pessoas e estão entrando mais 4. Então aqui, ó, nesse negócio aqui eu preciso somar. Se eu somar 4 com mais 4, vai me dar 8 pessoas agora no primeiro andar. Tá vendo? O primeiro andar, ele não começa com 0 pessoas. Ele começa com a quantidade de pessoas que subiram do andar anterior. Então aqui vão ser 4 mais 4, que vai dar 8 pessoas. Agora, 3 pessoas saíram. Então, se são 3 saíram, eu vou subtrair. Eu vou tirar essas 3 pessoas. Qual que é o meu novo saldo? O meu novo saldo são 5 pessoas. Beleza? Essa é uma pegadinha que muita gente erra. Então, no térreo aqui eu tenho 4 pessoas. No primeiro andar eu tenho 5 pessoas. E eu vou fazer o mesmo processo em cada um aqui. Por quê? Ele não quer a moda desses valores aqui. Ele quer a moda no elevador durante a subida. E no elevador acontece de entrar e sair pessoas. Entendeu? Então, dessa forma que a gente vai calcular essa questão. Então, nesse sentido, vamos ver os próximos andares. De 5 para 1 pessoa, então, somamos aqui.
eu vou ter 6 pessoas. Como 6 menos 1 é o próprio 5. Então fica bem tranquilo de visualizar isso. Por que fica tranquilo? Tá vendo que entrou a mesma quantidade que saiu. Então a minha quantidade de pessoas no elevador é o mesmo. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui. 5 mais 2 vão ter 7 pessoas no terceiro andar e eu vou subtrair 2 pessoas. Então vai continuar 5, né? Continua 5 pessoas. Agora, 5 mais 2, aqui vai para 7 pessoas. 7 menos 0, o meu saldo vai ser de 7 pessoas. E por último, de 7 até mais 2, eu vou ter 9 pessoas. 9 menos 6, 3 pessoas. Todo mundo entendeu? Então, o que eu fiz nessa questão? Eu preciso sempre pegar o saldo anterior, pegar quantas pessoas estavam no andar anterior, somar com as que entraram no primeiro andar e tirar as que saíram. Eu faço isso para cada um dos andares. E para cada um dos andares, deu essa quantidade aqui. Então, quais os números que eu tive? Eu tive os números 4, 5, 5, 5, 7 e 3. Esses valores aqui são os valores que eu encontrei. E qual que é a moda aqui, galera? Qual é a moda? Lembra que eu falei que moda é o que mais se repete, é o que tem maior frequência? Então a moda é a nossa resposta. Portanto, a minha moda do elevador durante a subida vai ser o valor 5, porque ele é o que tem mais repetição. Então, dessa forma, a nossa primeira questão de hoje vai ser letra D, beleza? Então, gente, letra D é nossa primeira resposta. E tá vendo? Olha a pegadinha, galera. Se nós olharmos só os números de pessoas que entram e que saem, presta atenção. Se a minha pergunta fosse qual que é a moda do número de pessoas que entram e que saem do elevador, era só olhar todos esses valores e a minha moda seria o 2. Inclusive, o 2 tem resposta aqui, tá vendo? Inclusive o 2 tem resposta, muita gente marcou 2 nessa questão. Se fosse essa pergunta, qual que é a moda do número de pessoas que entram e que saem, seria isso. Mas ele quer a moda no meu elevador durante a subida, tá? Então o elevador está subindo e eu quero a moda do número de pessoas que estão no elevador em cada andar. Dessa forma, a minha maior repetição aqui é de 5 pessoas por andar, tá? Então, essa questão, ela não é uma questão fácil, tá? Porque muita gente, eu garanto pra você que muita gente marcou 2, porque leu aqui que moda é o valor que mais se repete, e o que mais se repete é o 2 no meu gráfico. Então, muita gente marcaria 2 e erraria. Por isso que no Enem, eu acredito que essa questão seria uma questão média, tá? Ela é fácil de se resolver, mas para você não marcar o 2 ali, é difícil, muita gente marcaria. Então, a minha moda é da quantidade de pessoas que estão no elevador a cada andar, e não a moda do que entra e do que sai, beleza? Coisa linda, gente, coisa linda. Estamos aqui mais de 1.000 pessoas mostrando para esse TikTok que o TikTok não é só uma rede social para dancinha, tá? Não é só uma rede social para você ficar vendo Virgínia Fonseca, para você ficar vendo Vanessa Lopes, para você ficar vendo seja lá qual famoso que tá aqui fazendo vídeo, tá? TikTok também é uma forma de democratizar a educação e levar matemática de qualidade para vocês, tá? E mostrar para todos vocês que muitas vezes o que faz a gente ter medo de matemática é a forma pela qual ela nos é ensinada e não necessariamente pela matéria ser difícil em si, tá? Então, essa foi a nossa primeira questão de hoje e agora eu vou aqui para nossa segunda questão, a questão 171, tá? E é isso, ó. Eu quero todo mundo digitando aí, ó. Quero todo mundo digitando na live. Hashtag Vem Enem, beleza? Digita aí. Você pode ter 12 anos de idade, você pode ter 65, não importa. Digita aí. Hashtag Vem Enem, beleza? Vamos aí fazer uma brincadeirinha aí de engajamento. Vamos ver aí, o Enem não vai ser suficiente para vocês, galera. Estudem diariamente, estudem matemática, façam redações, estudem com qualidade, porque o Enem vai ser menor que vocês. E tanto eu como vocês vamos passar no sonho, na faculdade, que é o sonho das nossas vidas, tá bom? Então, eu tô muito feliz de todo mundo estar aqui. Curte a live também, galera. Enquanto eu vou lendo a próxima questão, curte muito a live aí. A gente tem mais de 1.500 pessoas aqui assistindo uma live de matemática. Isso é uma coisa linda, tá? Então, curte muito a live aí. Vamos tentar bater recorde de live. É só clicar 2 vezes na tela. É muito rápido e muito prático, tá? Então, curte muito a live aí.
Por enquanto eu só ensino matemática, tá? Que é a matéria que eu mais domino. Mas eu posso pensar em fazer lives de outras matérias também. Galera, enquanto vocês estão curtindo a live aí, eu vou lendo essa outra questão. Eu peço perdão porque a questão ela tá com a imagem dela é muito grande e se eu afastar muito o celular, eu não consigo pegar com qualidade toda a questão. Mas é simples, só presta atenção na minha explicação que eu vou explicar pra você o que essa questão tá pedindo, beleza? Mesmo que você não esteja visualizando ela inteira, vai ser só mais essa questão. As próximas já fica bem enquadradinho, beleza? Vamos ver o que essa questão tá falando. Ah, galera, e antes disso, só uma última coisa. Antes de eu ler essa última questão, como tem muita gente aqui, deixa eu só me apresentar novamente bem rapidinho. Eu não sou professor de matemática, eu não tenho formação em matemática, mas eu sou um vestibulando de medicina. O meu sonho é ser médico, mais especificamente cardiologista. Por isso eu estudo para Enem e para vestibular. E por ter um conhecimento legal na parte de matemática, eu faço live todo dia, 3 horas da tarde. Então não se esqueça, tá? A live é todo dia, 3 da tarde. Hoje, especificamente hoje, eu comecei às 4 horas porque eu tive um compromisso. Mas amanhã e os próximos dias, já anota aí num caderninho seu, já anota no celular em algum lugar. Live todo dia, 3 horas da tarde, tá? Vou fazer muitas questões de matemática com vocês até o Enem. E se você quiser, e se você puder, me manda presentinho aqui na live, tá? Eu faço a live aqui pra vocês, imprimo material, reviso alguma coisa, faço a live pra vocês todos os dias com o maior amor e carinho do mundo. E receber presentinhos, não importa se seja uma rosa, não importa se é um presente mais caro. Receber um presentinho é uma forma de agradecimento, é uma forma de reconhecimento pelo trabalho que eu faço aqui. Então, se você tem condições e você gostou da live e quer me dar algum presentinho, eu recebo também todos os presentes com o maior amor e carinho do mundo, beleza? Tamo junto, galera, todos os recados dados. Vamos aqui então para essa questão aqui. Essa próxima questão, o que ela está pedindo? Vamos começar a leitura do comando da questão, beleza? Qual que é o valor mais próximo do percentual que descreve o aumento da população nas capitais da região Nordeste, beleza? Então, o que essa questão está pedindo? Ele quer o valor mais próximo, então eu vou achar alguma coisa próxima disso. Falou de percentual, quando fala de percentual, está falando de porcentagem. Tá? Não esqueça disso. Se falou de percentual, é porcentagem. Ele está falando de um certo aumento na região Nordeste. E onde especificamente na região Nordeste? Nas capitais da região Nordeste. Então, dessa forma, vamos analisar aqui o nosso gráfico. Tá vendo que na própria pergunta eu já consigo analisar o gráfico aqui, analisar a minha tabela e responder. Eu não preciso necessariamente ler esse textinho lá em cima. Muitas questões do Enem, a gente não precisa ler aqui em cima. Lendo o comando, você já tem noção do que se está pedindo. Então, vamos aqui, ó. Primeira coisa, região Nordeste, que ele comentou, e ele falou de capital, né? Ele não falou do total e ele não falou de interior. Então, a gente vai analisar região Nordeste, vai seguindo aqui comigo, ó. Nordeste, capital. Então, a gente vai analisar esse dado aqui e esse outro dado aqui. Tá bom? Essa é a análise que a gente vai fazer. Esse dado aqui e esse daqui. E qual que é a nossa pergunta? Quantos por cento que aumentou? É simples, galera, simples. O que está sendo perguntado aqui, ó? Desse valor aqui, ó, até esse outro valor aqui, 1.270.000 aproximadamente, até 10.160.000 aproximadamente, quanto por cento que aumentou? Essa é a pergunta. Quantos por cento que aumentou? Dessa forma, a gente pode resolver de algumas formas, porém, eu vou resolver com vocês por uma regra de 3. E detalhe, tá vendo que a questão pediu qual que é o valor mais próximo? Se ela pediu o valor mais próximo e todas as alternativas estão bem longas, eu vou fazer o quê? Eu vou arredondar esses valores aqui. Olha que legal essa interpretação, galera. Se todas as minhas respostas estão bem longe uma das outras, eu não preciso fazer conta com tudo isso aqui de número. Eu não preciso fazer conta com um monte de algarismo, com um monte de casa aqui. Eu posso arredondar esses dois valores para facilitar a minha questão. Então, dessa forma, eu posso fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, 1.270.000 é o nosso 100%. Tá bom? A minha capital, em 1940,
é o meu 100%. Então, esse 729 aqui eu dei uma arredondada para facilitar a minha conta. E aí a gente pode fazer o quê? Pode calcular quanto que corresponde esse 10 milhões aqui. Então, vamos colocar 10 milhões 160 mil corresponde a X%. Todo mundo entendeu o que eu fiz, galera? Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Fiz uma regra de 3. O que eu tinha antes é 100%. Então, se eu encontrar quanto que vale o que eu tenho depois, eu vou encontrar X%. E quanto que vai ser a minha resposta? A minha resposta, ela vai ser o meu X que eu encontrar menos o 100%. Eu preciso subtrair 100%. Por que eu preciso subtrair 100%? Porque se eu pegar o final menos o 100% que eu tenho, eu vou ter quanto que aumentou, tá bom? Se eu simplesmente fizer essa conta aqui, eu vou encontrar o meu X. O que é o X? O meu X, ele é quanto que esse número grandão aqui representa, mas a minha questão, ela quer quanto que é o aumento. Então, no final das contas, eu pego o que eu encontrar e eu subtraio 100% para ver aquilo que aumentou. Tá? E eu fiz umas aproximações, um arredondamento aqui para facilitar as minhas contas, já que as minhas alternativas estão bem distantes umas das outras, tá bom? Então, fazendo dessa forma, vamos multiplicar cruzado aqui e vamos ver quanto que vai dar isso daqui. 1.270.000 x é igual a 10.160.000 vezes o nosso 100, tá? Beleza? Então, por enquanto, eu tenho isso daqui. Aí, o que eu posso fazer, galera? Vamos isolar o nosso X? O nosso X, então, ele vai ser 10.160.000 vezes o nosso 100, e eu vou dividir tudo por esse número grandão aqui, ó. Beleza? Comenta se vocês estão entendendo, galera. Comenta se vocês estão compreendendo, se vocês querem que eu vá mais rápido, mais devagar. Ficou alguma dúvida? Vocês entenderam o porquê que eu arredondei para facilitar as minhas contas? Beleza? Vão comentando aí para eu ver se estão no caminho certo, tá? Que bom que vocês estão entendendo, então. Então, ó, agora eu vou simplificar. Quantos zeros eu tenho em cima, eu posso cortar com a quantidade de zeros que eu tenho embaixo. Então, vai ser 0 com 0, 0 com 0... 0 com 0 e 0 com 0. Eu posso cortar 4 zeros em cima e embaixo. Então, o nosso X vai ser 101.600 dividido por 127. Beleza? Essa aqui ficou a minha conta. Agora, ó, eu vou fazer outro arredondamento, tá? Eu vou arredondar isso daqui, ó. Eu vou arredondar ele para 130, pode ser? Se eu arredondar para 130, que não vai mudar praticamente nada, eu posso cortar mais um zero, tá? Eu posso fazer isso. Eu arredondei aqui, ó, só para eu poder cortar mais um zero. Fazendo isso, quanto que ficou a minha conta final? Minha conta final ficou 10.160 dividido por 13. Tá, eu vou reexplicar aqui para vocês não se perderem, galera. O que eu fiz aqui? Aqui tá vendo que é 127, mas você concorda comigo que dividir esse número aqui por 127 é mais complicado. Se eu arredondar para 130, eu dei uma arredondadinha aqui bem mínima, eu posso cortar mais um zero com mais um zero. Eu tô fazendo isso só para simplificar, beleza? Só para simplificar. Então, fazendo isso, vamos ver quanto que vai dar essa nossa conta? É só para simplificar, galera. Vocês vão ver que o resultado vai dar certo. Dividindo 10.160 por 13, vamos ver quanto que vai dar isso. 101 por 13 vai dar 8, né? Não, deixa eu ver se vai dar 8. Vai dar 7 na real, né? Aqui vai dar 7. 7 vezes 13 vai dar 91. Então aqui vai sobrar 10, que eu posso abaixar o meu 6. 106 dividido por 13 vai dar 8, né? Porque 8 vezes 13 vai dar 104. Então aqui sobra 2,
abaixei aqui, então vai dar 1. Você está vendo que a minha resposta, ela deu aproximadamente 780. Por quê? Porque eu fiz aproximações. Então, quanto que é a minha resposta final? Lembra aqui da nossa resposta? Então, vai ser o 781 menos o que eu já tinha, que era o meu 100%. Então, dessa forma aqui, ó, ficou aproximadamente 680%. Aproximadamente. Qual que é o valor mais próximo aqui? Qual que é o valor mais próximo de 680%? Qual que é o valor mais próximo, já que ele pediu o mais próximo? O valor mais próximo vai ser a nossa letra D, né? É o valor mais perto. E eu só fiz essas aproximações porque as alternativas estão bem distantes umas das outras, tá? As alternativas, elas estão bem longe umas das outras. Por isso que eu posso ficar aproximando os meus valores. Eu posso ficar aproximando os meus valores para conseguir simplificar. E no final das contas, eu acho uma resposta e eu preciso subtrair 100%. Por que que eu tenho que tirar esse 100%? Eu preciso tirar o 100% porque ele não quer quanto que esse valor representa. Presta atenção, se a pergunta fosse quantos por cento o valor final, que é esse valor de 10 milhões e pouco aqui, quantos por cento ele representa? Se essa fosse a pergunta, a minha resposta seria esse valor maior. Mas ele quer quanto que aumentou. Para saber quanto que aumentou, eu preciso subtrair o 100%, que é o meu inicial, tá bom? Então eu subtraio, eu faço x menos 100% para encontrar quanto que foi o meu aumento, tá? E repara que eu fiquei arredondando, ó, o valor de 1.200.000 e pouco eu arredondei, esse daqui eu arredondei também, aqui embaixo eu arredondei, tudo isso para gerar uma conta mais fácil. Se eu fizesse exatamente com esses valores aqui, a minha resposta ela daria mais próxima de 700. Mas, para facilitar minha vida, eu fiquei arredondando e aproximando todas as coisas com um zero no final para poder ficar cortando tudo. E aí é muito mais fácil fazer uma conta de 10 mil por 13 do que de milhões. Você concorda comigo? Então foi só por esse motivo. Todo mundo entendeu, galera? Comenta aí se vocês entenderam o porquê que foi 700 a minha resposta. Porque no final das contas eu encontrei 780, eu subtraio 100 do meu inicial e acho a minha resposta final, que ela é mais próxima de 700. E ficou uma diferença de 20% porque eu fiquei arredondando, tá? Mas eu arredondei porque a maior diferença aqui era 100, então eu conseguia fazer isso. Gente, deixa eu só tomar uma água aqui rapidinho, tá? Muito feliz de vocês terem entendido. O objetivo é esse, galera. Eu vendo que vocês entenderam, eu fico extremamente feliz. Conhecimento é algo que vocês nunca vão perder. Não esquece disso, não esquece disso. Sabe, não fica com aquela mentalidade de que, eu não vou estudar porque eu nunca vou usar isso na minha vida. Cara, para muita coisa você usa, tá? Então, conhecimento é algo que você nunca vai perder. E eu, o Kelvin aqui, eu só quero ser uma ponte, tá? Uma ponte entre você e o aprendizado, entre você e o conhecimento, tá? Depois eu vou salvar a live lá no meu canal do YouTube para você rever alguma coisa, tá bom? E se você entrou agora, você não vai conseguir entender, tá? Você precisa pegar a explicação desde o começo. Então, gente, eu tenho 2 redes sociais que estão aqui no meu perfil. Aqui no ícone do perfil do meu TikTok, eu tenho 2 redes sociais. O meu Instagram de estudos e o meu YouTube. O YouTube serve para eu colocar o replay da live, tá? Lá no meu YouTube tem mais de 30 lives que eu já fiz aqui com vocês resolvendo matemática. Então, se inscreve lá no canal do YouTube e se você quiser ver alguma explicação ou rever as explicações de hoje, eu vou colocar depois a live lá, tá? O replay dela. E me segue lá no Instagram de estudos, tá? A gente tá com mais de 2.000 seguidores lá no Instagram de estudos e lá é uma forma da gente ficar mais próximo, tá bom? É uma forma da gente ficar mais próximo. Me chama lá no direct, comenta alguma coisa que você tem dúvida. Eu sempre abro caixinha de pergunta lá, tá bom? Então entra aqui no meu perfil do TikTok e clica no íconezinho. Ali você tem o meu Instagram de estudos. Então me segue lá no Insta pra me ajudar. Tá bom? Me segue lá. A gente tá em mais de 1.000 pessoas aqui. Então vocês conseguem me ajudar muito no crescimento em outras redes sociais, tá bom? Então rapidinho, me segue lá e volta aqui pra live pra gente continuar as resoluções, tá bom? Vamos aqui pra nossa próxima questão, galera. Próxima questão vai ser essa questão 172.
Vamos ver essa questão, galera. Gente, foco aqui na questão, tá? Vou começar a leitura dela aqui, então vocês precisam prestar atenção. A nossa live, ela é focada em matemática do Enem, tá bom? Então, por enquanto, eu não consigo fazer outras coisas, mas foco aqui nas questões, tá bom? Vamos começar a 172. Vamos ver o que essa questão tá falando. Um marceneiro está construindo um material didático que corresponde ao encaixe de peças de madeira com 10 centímetros de altura e formas geométricas variadas, num bloco de madeira, em que cada peça se posicione na perfuração com seu formato correspondente conforme ilustra a figura. Então aqui a gente tem essa figura, tá vendo que aqui ó, a gente tem um triângulo, aqui um círculo, né? Aqui a gente tem um retângulo e aqui a gente tem um quadrado. O bloco de madeira ele já possui 3 perfurações prontas de bases distintas, uma quadrada Q de lado 4 cm, uma retangular R com base 3 cm e altura 4 cm e uma forma de um triângulo equilátero, que é esse Tzinho aqui, de lado 6,8 cm. Falta realizar uma perfuração de base circular. Beleza? Então, o que essa questão me disse aqui por enquanto? Que tem esse bloco de madeira aqui, e esse bloco de madeira, ele tem essas formas aqui, né? Ele tem essa forma como se fosse um retângulo, só que 3D, né? E aí, como se fosse um prismazinho, né? E aqui ele tem essas perfurações. Beleza. O marceneiro, ele não quer que outras peças caibam na perfuração circular, tá? E nem que a peça de base circular caiba nas demais perfurações, e para isso escolherá o diâmetro do círculo que atenda a tais condições. Procurou em suas ferramentas uma serra-copo, beleza? Para perfurar a base de madeira, encontrando 5 exemplares diferentes com essas medidas de diâmetro aqui. E é para a gente considerar, a gente precisa fazer uma consideração de 1,4 para a raiz de 2 e de 1,7 para a raiz de 3. Para que seja atingido esse objetivo, qual dos exemplares de serra-copo o marceneiro deverá escolher? Então, o que essa questão aqui está querendo dizer? O que essa questão aqui está querendo dizer? Foco aqui nas questões, tá, galera? Ele quer colocar, então, ele quer colocar essa peça, ele não quer, na verdade, que outra peça passe aqui dentro da circunferência, né? Então, primeira coisa, a gente vai fazer isso daqui, ó. Vamos pegar aqui a nossa circunferência, e aí, vamos pegar aqui o nosso quadrado, e eu vou explicar por que eu vou usar o nosso quadrado, tá bom? Aliás, o quadrado ele é por fora, né? O quadrado aqui ele é por fora. Aqui, galera, eu coloquei o nosso quadrado fora aqui da nossa circunferência, porque ele não quer que uma passe dentro da outra, tá bom? Calma que vocês vão entender. Eu peguei esse meu quadrado Q aqui e eu coloquei ele por fora da circunferência, e eu pus a circunferência dentro. Por quê? O texto tá me dizendo, galera, ele disse aqui, ó, que ele não quer que outras peças caibam na perfuração circular, tá bom? Calma, gente, eu vou explicar. Ele não quer que esse quadrado, por exemplo, passe dentro. Então, presta atenção. Ó, ele não quer calcular, ele não quer achar qual que é o diâmetro. A pergunta é, qual que é o diâmetro do meu círculo? Então, se eu tenho um círculozinho assim, ó, se eu tenho uma circunferência, na verdade, isso daqui é o meu diâmetro. Se eu tenho uma circunferência, a maior corda que passa pela circunferência, passando aqui pelo centro, é o meu diâmetro. Então, dessa forma, se eu tenho o quadrado por fora, você concorda comigo que o diâmetro D, ele é do mesmo tamanho do L? Você concorda que esse Dzinho aqui, ele é igual ao L? O diâmetro da minha circunferência é igual ao lado do quadrado. E quanto que ele falou que mede o lado do quadrado? O lado do quadrado mede 4, tá? O lado do quadrado mede 4. Então, se eu tenho aqui, ó, se eu tenho aqui o meu L valendo 4, e eu não quero, ó, vou até escrever aqui para ficar mais fácil.
Se o L vale 4 e eu não quero que o quadrado passe, isso significa o quê? Que eu consigo interpretar que o meu diâmetro ele precisa ser maior do que 4. Se eu tenho, por exemplo, aqui ó, o nosso quadradinho valendo lado igual a 4, e eu tiver, por exemplo, essa figura aqui, você concorda que esse diâmetro aqui, ó, ele é maior do que 4? Para quem está focado e prestando atenção, você concorda comigo que se eu não quero que a minha figura passe pelo círculo, significa que o diâmetro do círculo ele precisa ser maior do que o lado. Então, a gente descobriu que o diâmetro tem que ser maior do que 4. Se o diâmetro é maior do que 4, a minha figura não vai conseguir passar aqui dentro. E qual que é uma outra análise que a gente pode fazer? A gente pode fazer outra análise dessa forma aqui, galera. Se eu tenho a minha circunferência e aqui eu tenho o meu quadrado. Olha que análise bonita, galera. Se eu tenho a minha circunferência e o meu quadrado é exatamente igual, tá? Exatamente o mesmo tamanho. Você concorda comigo que se eu fizer isso daqui, ó, tá, deixa eu pensar, por exemplo, se eu fizer isso daqui... gente, a gente já pode eliminar uma pergunta, né? Porque olha aqui, tá vendo que ele quer saber o diâmetro da minha circunferência? E a gente viu que o diâmetro, ele tem que ser maior do que 4, obrigatoriamente. Então, aqui, ó, esse 3,8 aqui já tá fora, porque ele é menor do que 4. Então, beleza, a letra A gente já pode eliminar. Se a letra A a gente pode eliminar, a gente tem que fazer uma outra análise aqui. Vamos pensar o que mais que a gente pode fazer. Vão me ajudando aí também a pensar, galera. Como eu comento com vocês, eu não sou professor de matemática, então eu também estou analisando e pensando com vocês. A gente precisa ver... vamos ver como que a gente pode fazer isso aqui. Eu estou pensando na diagonal do quadrado, galera. Estou pensando na diagonal do quadrado. Não sei se eu vou sair. Vamos ver. Se a gente... vamos tentar ir pelas outras figuras, então. Vamos pensar aqui, ó. Já que a gente já fez de um, vamos pensar no triângulo. Se eu tenho triângulo e eu não quero que o triângulo passe dentro. Eu não quero que o triângulo aqui ele passe dentro. Então, eu posso colocar aqui a minha circunferência por fora do triângulo, né? Posso pôr a circunferência por fora do triângulo. Ele disse que o lado do triângulo é 6,8. O lado do triângulo é 6,8. Então, se a gente tem o lado de um triângulo equilátero, a gente consegue descobrir essa altura. Eu acho que vai dar pra gente fazer aqui, galera. Se eu tenho aqui, ó, lá na matemática tem uma parada que diz que aqui, ó, é o apótema, né? O apótema do triângulo, de um triângulo aqui inscrito dentro de uma circunferência, vamos chamar isso aqui de Rzinho. Esse Rzinho, ele é a altura 2/3 do raio. Exatamente, galera. Eu acho que esse é um caminho que dá pra gente ir, né? Esse nosso apótema aqui, ele é 2/3 da altura, né? Se eu não me engano é isso. Confirma aí se tá fazendo sentido, galera. É assim, ó, a questão do Enem também é difícil, a gente tem que pensar, tá? As questões não saem automaticamente pra mim. Então, se eu não me engano, o apótema ele é 2/3 dessa altura aqui, né? A altura total é isso daqui, o apótema é 2/3. Então, a gente pode fazer o seguinte. Como que eu calculo a altura de um triângulo equilátero? O nosso Hzinho aqui é L raiz de 3 sobre 2, né? L raiz de 3 sobre 2. Então, a nossa altura do triângulo vai ser 6,8
vezes 1,7 dividido por 2, né? Então aqui eu posso simplificar, vai ficar 3,4. A nossa altura vai ser 3,4 vezes 1,7. Então, beleza. Então o nosso Rzinho vai ser 2/3 de 3,4 vezes 1,7. A gente vai conseguir encontrar qual que é o tamanho desse raio aqui. E depois a gente faz o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então, se a gente fizer vezes 2 aqui de novo, a gente vai encontrar então o diâmetro. Vamos ver quanto que vai dar isso daqui? Vamos tentar fazer isso para ver quanto que vai dar. Isso aqui vai dar 4 vezes 3,4 vezes 1,7 dividido por 3, né? Isso é isso, né? Vamos ver quanto que vai dar isso daqui. 3,4 vezes 1,7 vai dar 4 vezes 7 vai dar 28. 3 vezes 7, 21, mais 2 vai dar 23. Aqui vai dar 34, né? Então vai dar 8, 7, 5. Duas casas depois da vírgula. É isso daqui vezes 4/3, né? Beleza. 4/3 é 1,33, né? Aproximadamente. Então, se eu fizer 5,78 vezes 1,33, isso aqui vai dar quanto? Tô seguindo aqui, galera. Vamos desenvolver. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 7, 21. Aqui vai dar 23. 3 vezes 5, 15. Mais 2, 17. O 3 é igual ao primeiro 3, então é só repetir, mudando aqui uma casa. E por fim, eu tenho 1. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então isso deu 4, 7, 18, 16, 6. Então eu achei que o diâmetro, galera, deu 6,68. É 6 ou é 7, galera? 6, né? Perdão, gente, é 7, né? É 7. 7,68. 7,68. Então, o que isso vai nos ajudar? Então, se o meu diâmetro total aqui, significa que o raio ele precisa ser menor, né? Então, eu sei que o diâmetro ele tem que ser menor do que 7,68. Se ele for menor, eu consigo eliminar esses 5 aqui. Essa questão tá dando trabalho, galera. Essa questão aqui tá chatinha, hein? Eu eliminei 2. Vamos tentar usar outra coisa agora? Se a gente pensar... peraí, eu acho que eu tive uma ideia aqui, galera. Eu não sei se vai dar certo. Vamos pensar na seguinte forma. Se eu tenho a minha circunferência aqui e eu colocar a minha figura dentro dela, se eu colocar a minha figura dentro dela, a diagonal do quadrado é igual ao raio, né? A diagonal do quadrado é igual ao raio. Presta atenção. Eu acho que eu entendi a questão. Gente, presta atenção. Eu acho que eu nem precisava fazer isso aqui do triângulo. Eu acho que se eu for só pelo quadrado já vai fazer sentido. Porque tá vendo que ele disse que uma figura não pode entrar na outra. Então, o marceneiro ele não quer que outras peças caibam. Então, ele não quer que outras peças caibam. E ele também não quer que a peça de base circular caiba. Se ele não quer que a peça de barra circular caiba, eu posso pensar no sentido contrário da figura. Se eu pensar no sentido contrário, você concorda comigo que a diagonal do quadrado, se eu colocar um quadrado dentro de uma circunferência, a diagonal do quadrado ela é igual ao diâmetro, né? A diagonal é igual ao diâmetro, tá? Vou até escrever aqui, a diagonal é igual ao diâmetro. Se a diagonal é igual ao diâmetro, quanto que era o meu lado aqui, ó? O meu L valia 4, né? Se o meu L vale 4, se eu tenho um quadrado de lado medindo 4, a minha diagonal eu posso fazer Pitágoras. Se eu fazer Pitágoras aqui, eu consigo descobrir quanto que vale o diâmetro da circunferência. Se eu fizer o teorema de Pitágoras aqui, vai dar d ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então,
A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, a diagonal ao quadrado vai dar 4 com 4, 16, 4 com 4, 16, 32, né? Então, a minha diagonal é raiz de 32. Raiz de 32, eu posso falar que raiz de 2 vezes 16, né? Se eu fatorar, isso aqui vai me dar 4 raiz de 2. 4 raiz de 2. Então, o que isso significa, gente? Se deu 4 raiz de 2, significa que o meu diâmetro... Aliás, vamos achar o valor inteiro, né? Porque a raiz de 2 vale 1,4. Então, 1,4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 5,6. Então, isso significa que a minha diagonal do quadrado aqui, que é o mesmo valor do diâmetro, ele precisa ser menor do que 5,6, né? Precisa ser menor do que 5,6. Todo mundo entendeu? Vamos recapitular então. Esquece esse negócio que eu fiz do triângulo aqui. Esquece isso aqui. Isso aqui não ajudou na resolução tanto. A gente viu a primeira coisa que foi isso daqui, ó. O meu diâmetro ele precisa ser maior do que 4. Porque ele precisa com que esse meu quadrado aqui, ele não pode passar dentro da circunferência. Então, a gente viu aqui que se eu colocar exatamente igual, o diâmetro é igual ao lado. Tá? O diâmetro é igual ao lado. Então, se eu pôr exatamente igual, significa que a minha circunferência passa. Então, para o quadrado ser um pouquinho maior, o diâmetro tem que ser maior do que 4. Isso que a gente constatou aqui. Depois, o que eu fiz aqui em cima? Isso é importante para a resolução. Eu inverti. Aqui eu coloquei o meu quadrado dentro da circunferência. Porque ele disse aqui no texto que outras peças não podem passar pelo círculo e nem o círculo passar por outras peças. Então, isso significa que se eu colocar o meu quadrado dentro e eu calcular aqui essa diagonal, a diagonal é igual ao diâmetro. Quando o círculo está dentro do quadrado, que foi nesse caso aqui, o diâmetro é igual ao lado. Como o quadrado está dentro da circunferência, agora significa que a minha diagonal é igualzinha o tamanho do meu diâmetro. E a gente encontrou o diâmetro valendo 5,6. E aí, esse quadrado ele não pode ser... não pode passar dentro da circunferência. Isso significa que o diâmetro tem que ser menor que 5,6. O diâmetro tem que ser menor do que 5,6. Se o diâmetro for maior que 5,6, isso significa que vai sobrar muito espaço. Então, a figura pode passar dentro normalmente. Ele não quer que passe. Então, a gente conseguiu deduzir isso daqui e a gente também deduziu isso aqui. Então, indo pelas alternativas, a gente já pode eliminar esse 7,2 aqui. Então, eliminamos a letra D. E também ficamos agora entre 4,7 e ficamos entre 5,6. E isso, Dico, é a mesma coisa, né? A diagonal do quadrado, é bem lembrado, vou até escrever aqui, ó. Diagonal do quadrado é L raiz de 2. Esse L raiz de 2, ele provém lá do Pitágoras mesmo. Então, na verdade, tanto Pitágoras como aplicar a fórmula da diagonal do quadrado, você encontraria a mesma diagonal. Então, a gente ficou entre duas alternativas aqui. E olha que legal, por que não pode ser 5,6? Porque tem que ter menor, né? Tá vendo? Esse sinal de menor aqui, ó, indica que tem que ser menor. Se fosse diagonal menor ou igual a 5,6, se fosse menor ou igual, eu ainda estava entre essas duas alternativas. Mas como a gente viu que ele precisa obrigatoriamente ser menor do que 5,6, a gente ficou só com essa 2 aqui. Então, no final das contas, depois de pensar e de dar muito trabalho essa questão, eu não tinha entendido direito no começo, ficamos então com a alternativa B. Cara, deu trabalho essa questão, hein, gente? Deu um trabalhinho aí pra pensar. Como eu falo pra vocês, eu não sou professor de matemática, talvez um professor formado bate o olho nessa questão e já sai resolvendo. Eu tenho que pensar, eu tenho que tentar entender. Então a gente usou diagonal do quadrado ou Pitágoras, a gente pensou em uma figura dentro da outra e analisou o que era igual, beleza? Então é uma questão meio complicadinha.
E aí, Alexandre, tudo bem, meu amigo? Vamos para a próxima questão. Então, galera, essa foi meio complicada. A gente foi por esse caminho do triângulo circunscrito dentro da circunferência, mas no final das contas ainda a gente não saiu com a resposta daqui. Bom, vamos aqui para a próxima questão, então. Questão 173. Isso, a diagonal não era igual ao raio, não. Eu li ali e acabei marcando errado, sem querer. A diagonal ali de um quadrado inscrito dentro de uma circunferência, a diagonal é igual ao diâmetro mesmo. E eu coloquei ao raio sem querer ali. A diagonal é 2 vezes o raio, né? Vamos ver essa questão, então. O que ela está falando? Gente, deixa eu só tomar uma água, que aquela questão me deu uma canseira. Galera, e todo mundo também que quiser me mandar presentinho na live, são todos muito bem-vindos, tá? Então, se você quer, se você pode, se você tem condições, é uma forma de retribuição e de reconhecimento pelo trabalho que eu tô fazendo aqui e em ajudar vocês, tá? Então, todo presentinho aí é bem-vindo. Vamos aqui para a questão 173, então. Em um exame, foi feito o monitoramento dos níveis das substâncias A e B na corrente sanguínea de uma pessoa durante o período de 24 horas. Beleza, então aqui tem o nível, né? E aqui tem as substâncias. A substância A é esse mais escurinho aqui, esse mais grossinho aqui, e a substância B é esse fininho aqui. Um nutricionista, no intuito de prescrever uma dieta para essa pessoa, analisou os níveis dessas substâncias, determinando que para uma dieta semanal eficaz, deverá ser estabelecido um parâmetro, então ele quer estabelecer um parâmetro, cujo valor será dado pelo número de vezes em que os níveis de A e B forem iguais, porém maiores do que o nível mínimo da substância A. Tá, entendi. Questões assim a gente já lê e consegue entender de forma direta. Então, o que essa questão está falando? Primeira coisa, vamos ver todos os pontos em que o A e o B eles são iguais. Vamos ver todos os pontos que o A e B é igual? Então, ó, esse ponto aqui é igual, esse ponto é igual, esse ponto é igual e esse ponto aqui é igual. Esses 4 pontos, o nível das duas substâncias é igual. Então, se a gente for lá no eixo Y, ó, esse nível é igual, tá vendo? Níveis são iguais e esses níveis aqui também são iguais, tem o mesmo nível aqui. Bom, dessa forma, se eu olhar aqui a nossa próxima condição, porém, eles precisam ser maiores que o nível mínimo da substância A. Qual que é o nível mínimo da substância A? Esse ponto que eu fiz uma flechona aqui, ó, isso daqui é o mínimo, né? Isso aqui é o mínimo da substância A. Então, se eu quero que eles sejam iguais e sejam maiores do que isso, só pode ser os 2 pontos que eu vou grifar aqui. Então, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Esses dois, o A, ele é igual ao B e ele é maior do que o mínimo do A. Todo mundo entendeu isso? Comenta aí se vocês entenderam isso. Então, são quantos pontos? São 2. Por enquanto, a gente viu que A e B são iguais e maiores do que o mínimo do A em 2 pontos. Tranquilo? Considere que o padrão apresentado no resultado do exame no período analisado se repita. Então, esse padrão ele vai se repetir, ele vai manter. Ou seja, significa o quê? Se o padrão vai se repetir em cada 24 horas, eles se encontram 2 vezes. Dizer que o padrão ele se repete é que em 24 horas eles se encontram 2 vezes. O valor do parâmetro estabelecido pelo nutricionista para uma dieta semanal, galera, semanal são 7 vezes 24 horas. Você concorda comigo? Dieta semanal significa 7 dias e cada dia tem 24 horas. Então, no final das contas, se em 24 horas eles se encontram 2 vezes, esse parâmetro, em 7 vezes 24 horas, eles vão encontrar quantas vezes? Esse x vai ser a nossa resposta. Então, aqui a gente pode multiplicar cruzado, e a gente encontraria que, então, 24 horas vezes x é igual a 2 vezes 7 vezes 24. Tá? O que eu posso fazer aqui? Esse 24 horas eu posso cortar dos 2 lados, né? 2 valores iguais, lados opostos
da igualdade, se eu tenho uma igualdade com dois valores iguais de cada lado, a gente pode dividir ambos pelo mesmo valor e cortar. Então, o nosso x deu 14, tá? Nosso x, então, deu 14. E a alternativa que fala que é 14 é a letra E, beleza? Então, essa questão aqui fica sendo letra E. A pegadinha aqui, gente, o cuidado que era para fazer isso aqui, era para não marcar isso daqui, tá vendo? Por que eu não posso marcar 2? O 2, ele é o valor diário. Esse valor diário aqui é 2. Tá? Então, muita gente que pensou 2 é porque 2 é o quanto que é por dia. É o quanto que é em 24 horas. Eles se encontram 2 vezes em 24 horas. Porém, a pergunta é na semana. E a semana são 7 dias. Ou 7 vezes 24 horas, tá? Então, se 2 vezes por dia, durante 7 dias, 14. Fechou, galera? Mais uma questãozinha. Acredito que vocês não têm dúvidas aqui, né? Isso, Gabi, é só eu multiplicar por 7. Eu fiz ali a regra de 3 para ficar um pouco mais didático, porque tem gente aqui que está no ensino médio, tem gente que é mais velho e tem gente que está no ensino fundamental ainda. Então eu acho legal, às vezes, explicar de várias formas, tá? Então, ou eu poderia fazer apenas 2 vezes 7, que já daria o meu 14. Então, foi uma questão tranquila. Vamos para a próxima questão, galera? Vamos aqui para a questão 174. Vocês estão animados ainda? Vocês estão cansados? Vocês querem que eu continue? Querem que eu pare? Querem continuar amanhã? Comenta aí como vocês estão aí, enquanto eu vou tomar uma água. Bora? Bora aqui mais um pouco então, galera. Vamos aqui para a questão 174. Vamos ver o que essa questão está falando aqui, ó. Um paciente necessita de reidratação endovenosa feita por meio de 5 frascos de soro. Então, por meio de 5 frascos. Tá, 5 frascos de soro durante 24 horas. Cada frasco tem um volume de 800 ml de soro. Então, quando eu leio questões desse tipo, eu já vou escrevendo para não me perder, tá? Eu vou pegar uma folha de sulfite para ficar mais claro, porque aqui tem um espaço muito pequeno. Então, peraí. Vamos ver aqui então essa questão. Ele vai fazer essa reidratação por meio de 5 frascos, né? 5 frascos. Então, eu sempre escrevo pelas siglazinhas. Então, o que eu faço? Ó? Um frasco tem 800 ml, beleza? Um frasco tem 800 ml. E ele falou aqui, ó, nas primeiras 4 horas, ele deve receber 40% do total aplicado. Beleza. Primeiras 4 horas e o tempo total é 24 horas. Então, vamos alinhar isso daqui, ó. Vamos fazer uma reta em que eu tenho 24 horas e aqui, ó, é as 4 primeiras horas. Se aqui eu tenho 4 horas, aqui eu tenho as 20 horas restantes. Então, nesse período aqui, ó, de 4 horas, ele vai ter que receber 40% do total, tá? 40% do total. Significa que nessas 20 horas restantes, ele vai ter que receber 60% vezes o total, tá bom? Por que isso? Porque na matemática as coisas são complementares. Então, se eu digo que nas primeiras 4 horas eu tenho que receber 40% do total, é 40% vezes o total. Então, obrigatoriamente, no tempo restante, para finalizar aqui o dia, ele tem que receber 60% do total, tá? Então, a reidratação dele vai ser feita por 5 frascos, beleza? Então, a gente pode calcular qual que é esse total aqui. Como que eu calculo quanto que é esse total? Esse total, ele é calculado da seguinte forma. Eu tenho um frasco que é de 800 ml. Então, como eu quero de 5 frascos, basta eu multiplicar isso daqui por 5. Tá? Basta eu multiplicar por 5.
Então eu tenho que os meus 5 frascos, que é o meu total, vai dar 4.000 ml. E aí eu posso substituir. Então significa o quê? Significa que nessas 4 primeiras horas ele vai receber 40% de 4.000 ml e nas últimas 20 horas ele precisa receber 60% de 4.000 ml. Como que eu calculei esse 4.000? Eu só fiz 5 vezes 800. 5 vezes 800 deu o nosso 4.000 ml, que é o total dos 5 frascos. Tá bom? Vocês estão acompanhando até aqui? Continuando, vamos ver quanto que é aqui nas 4 primeiras horas. Simplifiquei 2 zeros com 2 zeros, então ficou 40 vezes 40. 40 vezes 40 vai dar 1.600 ml nas 4 primeiras horas. 40 vezes 40. Então, se o total é 4.000, aí eu posso ir por duas maneiras. Eu posso resolver essa minha multiplicaçãozinha e divisão aqui, ou eu já subtraio do 4.000. Vamos fazer aqui rapidinho. Cortei 0 com 0, 0 com 0, e ficou 60 vezes 40. 6 vezes 4, 24. 0, 0, 0, 0. 6.400 ml é o que ele ainda precisa, tá? É o que ele ainda precisa nas últimas 20 horas. Beleza? Então, dessa forma aqui, a gente já descobriu isso daqui. E qual que é a nossa pergunta aqui, ó? A nossa pergunta é... Tá, a gente parou até aqui, né? Cada ml corresponde a 12 gotas. E então que tá perguntando qual que é o número de gota por minuto que ele deve receber após as 4 primeiras horas. Lembra que após as 4 primeiras horas é o mesmo que falar nas 20 horas finais, né? Se tudo é 24 horas, após as 4 primeiras horas, significa falar as 20 horas finais. Então, beleza. Ele quer gota por minuto nas 20 horas finais. Então, vamos terminar a resolução aqui. Ele falou que cada gota é 12 ml, né? Então, beleza. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, ele precisa disso daqui, tá? Uma gota equivale... é isso, né? Deixa eu conferir. Não, ao contrário, gente. Cada ml equivale a tantas gotas. Então, esquece isso aqui. 1 ml equivale a 12 gotas. Então, a gente tem 2.400. 2.400 ml vai ser o nosso X. Então, se 1 ml equivale a 12 gotas, quantas gotas vão equivaler a 2.400 ml? O nosso X, então, é só multiplicar 12 por 2.400. Isso vai dar a quantidade de gotas que ele precisa nas últimas 20 horas. Tá? Então, para fazer isso daqui, 12 vezes 24 vai dar 240, vai dar 288, né? 288 vai dar 28.800 gotas. Isso daqui em 20 horas. Só que ele quer por minuto. Se ele quer por minuto, a gente vai fazer o seguinte. Eu pego 28.800 e divido. Beleza. É só a gente transformar 20 horas aqui em minuto. Se eu transformar 20 horas em minuto, eu já vou ter a minha resposta. E como que eu transformo isso? Para transformar, é só multiplicar por 60, porque cada hora tem 60 minutos. Então, eu vou fazer isso. E aí, eu vou dividir isso, então. Se ele tem tudo isso para 20 horas, eu divido por 20 vezes 60. Aí, se eu dividir por 20 vezes 60, eu vou transformar isso em minutos. Aqui eu posso cortar, aqui eu posso cortar. Então, a minha conta final ficou 288 dividido por 12. 288 dividido por 12, beleza? E quanto que vai dar isso? Vai dar 24, né? 24. Então, aqui é a nossa resposta. Qual que é o número de gota por minuto que o paciente deve receber? O número de gota por minuto que o paciente deve receber após as 24 gotas, beleza? Então, essa daqui fica sendo a resolução dessa questão, galera. Voltou? Voltou? Ou não?
Vocês estão acompanhando, galera? Comenta aí se a live voltou. Gente, beleza, então. Então, essa daqui é a resolução dessa questão. Eu precisei fazer tudo isso daqui pra gente calcular. Então, tá vendo que olhar uma questão do Enem que é pequenininha, às vezes ela não é das mais fáceis, tá? Então, você precisa ter toda essa análise. Eu dividi 24 horas em 4 horas iniciais e as 20 horas finais. Eu vi quanto que ele gastava, quantos ml nas 4 primeiras horas. E subtraindo do total, que eu calculava o total de frascos vezes o ml, eu via que nas 20 horas finais, ele precisa de 2.400 ml. E aí, é só fazer duas regras de 3. 1 ml é 12 gotas. Então, para eu calcular 2.400 ml, é só multiplicar por 12, tá? Ou multiplica por 12 direto, ou faz a regrinha de 3. Eu descobri que ele vai precisar, nas 20 horas finais, 28.800 gotas. E o que é esse final aqui? O final, ele quer gota por minuto. Lembra que 1 hora tem 60 minutos. Então, para eu transformar de hora para minuto, eu preciso fazer vezes 60. Então, dessa forma, eu coloquei 2.800 gotas dividido pelas 20 horas. E onde tinha hora, eu coloquei 60 minutos. Esse daqui, ó, é o que significa 1 hora, que em minutos fica 60 minutos. Então, dessa forma, eu só dividi 28.800 por 20 vezes 60. E fazendo as simplificações e a divisão, a gente encontrou que a nossa resposta era 24. Então, eu vou deixar aqui, caso você queira tirar um print. Se você quiser tirar um print da resposta, galera, é uma questão muito boa para você treinar interpretação e regra de 3. Então, tira um print rapidão aí, que eu já vou tirar ela da tela, tá bom? Bom, então, a resolução foi a resolução dessa nossa questãozinha 174 aqui, galera. Gente, Galera, eu até consigo fazer a live todo dia 4 horas, tá? Eu até consigo. Eu sempre faço live aqui todo dia 3 da tarde. Vocês achariam melhor mudar para 4 da tarde? Para tirar print, ó, deixa eu pôr de novo aqui. Tira print aí se você quiser tirar print da resposta, tá? Rapidão. Eu vou ver a hora que eu faço, tá? Mas a princípio eu faço as lives 3 horas da tarde, que é o horário que fica melhor pra mim, tá? Mas a gente vai conversando. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram de estudos, galera. Lá eu coloco o link do replay da live, eu coloco caixinha de pergunta nos stories, eu coloco bastante conteúdo no feed. Tem várias postagens que eu fiz dos últimos conteúdos que caíram na última prova do Enem. Então me segue aqui no Instagram de estudos. É rapidinho. É só você entrar aqui no ícone da descrição do meu perfil e ali você tem o meu Instagram de estudos. Eu coloco muito conteúdo que vai agregar nos estudos de vocês lá. Lá é uma forma da gente ficar mais próximo também. Qualquer coisa é só me mandar um direct lá que eu ajudo vocês no que vocês precisarem, tá? Então me segue lá no Insta também. Galera, fechamos a live de hoje então, gente. Eu sempre faço 1 hora, 1 hora e 10 de live. E essa aqui foi a live de hoje. Amanhã eu continuo, por enquanto, 3 horas da tarde, tá? Qualquer mudança eu aviso vocês lá no Instagram. Por isso que é importante vocês estarem me seguindo lá. Mas valeu por tudo, valeu por todo mundo que acompanhou. Sou muito grato a todos vocês, beleza? Tamo junto. Amanhã a gente volta aí com mais resoluções. Hoje eu fiz mais de 1 hora de live também e a gente resolveu mais algumas questões do Enem de 2016, prova azul, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo de coração, todo mundo que ficou aqui, todo mundo que acompanhou. Contem comigo aí pro que vocês precisarem e qualquer coisa é só chamar no privado, beleza? Tamo junto e até amanhã, galera. Valeu!